Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan e se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui eu falo como você pode cuidar do seu dinheiro e, é claro, a investir melhor também. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como a gente pode investir o nosso dinheiro em 2023, já que é um ano de incertezas, né, tanto econômicas quanto políticas. Então fica comigo até o final do vídeo e confere como que você pode não fazer besteira e investir no seu dinheiro esse ano. Então, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como a gente pode investir melhor o nosso dinheiro em 2023, já que, depois do resultado das eleições que a gente teve no final de 2022 e com a vitória do PT, o mercado está com uma incerteza muito grande, pelo que vai acontecer agora nos próximos 4 anos. E por que disso? Porque quando um governo de esquerda vence, ele tende a gastar mais dinheiro público. E quando a gente aumenta o gasto público, o dinheiro público, consequentemente tende a aumentar a inflação também. O que é algo ruim, tanto para as pessoas, quanto para nós, quanto para as empresas. Já que na média, tanto os bens de produtos como os de serviços, ele acabam subindo de preço. E isso acaba, diminuindo um pouco o consumo das pessoas, porque o preço, ele fica subindo cada vez mais. E aqui um ponto que eu queria começar a falar para vocês, é que a gente não vai entrar aqui no mérito político da coisa. Então, apesar de, ter vencido o Lula e o PT, eu torço para que eles façam um bom governo para a gente. Então, tem muitas pessoas, que querem que o PT faça besteira, que o PT afunde o Brasil, só para ter o gostinho de falar, entre aspas, eu avisei. Então agora, depois que essa eleição aconteceu, pouca coisa vai mudar. A não ser que o Lula faça alguma coisa que seja inconstitucional para que ele leve um impeachment. Eu acho que todos nós temos que torcer para que ele faça um bom governo, porque assim o Brasil vai ganhar. E o Brasil ganhando, todas as pessoas que moram no Brasil vão ganhar também. Então, não torçam contra o governo do PT, seja você de centro, seja você de direita, Então a gente tem que olhar para o Brasil como um todo. Agora é a hora da gente olhar para o Brasil, e torcer para que o nosso país vá para frente, independente do presidente que ganhou. E já que a gente começou um ano, 2023, com um cenário político e econômico muito incerto, o que é algo incerto? No mercado financeiro, os membros do mercado, como um todo, eles gostam de ter informação sobre o que vai acontecer e não de ficar com essa fumaça no ar de qual decisão vai ser tomada. Então, por exemplo, quando o Lula venceu e ele não anunciou quais seriam os ministros que ele usaria para compor o time dele, isso é uma coisa incerta. Então, o mercado financeiro ele não gosta de incertezas. Ele gosta, mesmo que seja uma informação ruim, de saber o que vai acontecer. Então, nesse ano aqui especificamente, a gente tem a volta de um governo de esquerda, depois de 4 anos aí, do governo Bolsonaro, e agora a gente tem que tomar cuidado, para saber uma forma de investir o nosso dinheiro, que proteja o nosso dinheiro investido e também que multiplique esse dinheiro no decorrer aí dos próximos 4 anos. Então é nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco mais para vocês como que vocês podem pegar o dinheiro de vocês e investir ele, de modo que a gente primeiro proteja o dinheiro e depois multiplique ele. E aqui o primeiro passo que você precisa fazer é descobrir o seu perfil de investidor. E se você não sabe qual é o seu perfil, ou se você não sabe nem o que é isso, eu vou deixar aqui um card que vai te mandar para um vídeo que eu já fiz falando o que é o perfil do investidor e qual é a importância de você saber o seu perfil de investidor. Porque aí sim você já começa a investir de uma forma mais correta. Porque cada pessoa tem um perfil diferente, Então se eu falar para você, olha, investe em tal coisa, talvez esse investimento não sirva para você. Por quê? Porque nós temos idades diferentes, nós temos rendas diferentes, estamos em momentos de vidas diferentes, E nem sempre o meu investimento, que é bom para mim, ele vai ser bom para você. Então, antes de mais nada, descobre qual que é o seu perfil de investidor, que é muito simples. Bom, pessoal, agora sim. Agora vamos entrar de fato no assunto desse vídeo. Como que a gente consegue, investir melhor o nosso dinheiro aqui em 2023? Bom,
O primeiro de todos os itens, né, a primeira opção de investimento, seria aí uma opção que é muito segura, né, e que é uma opção rentável também, que é o Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo e receber uns juros através disso. Então, se você não sabe ainda mais ou menos como funciona esse Tesouro Selic, né, o que é, como faz para investir, eu vou deixar aqui em cima, né, um card também de um vídeo que eu fiz explicando tudo sobre o que são os títulos públicos e como você pode fazer para investir nesses títulos públicos, já que o foco aqui do vídeo é a gente, né, falar um pouco mais de investimentos em si e não entrar aí no detalhe de cada um deles, beleza? Então, o Tesouro Selic, atualmente, ele está pagando 13,75% ao ano, que é um juros muito alto. Então, se você é novo nesse mundo de investimentos e você não sabe aí o quanto que costuma se ganhar, né, quando a gente fala de investimentos, para um país, né, como o Brasil, que saiu de uma taxa de juros de 2% ao ano, então lá no pré-Covid, né, no final de 2019, a gente chegou a uma taxa de juros a 2,25% ao ano. E hoje a gente está tendo uma rentabilidade de 13,75%. Isso é muita coisa. Isso dá mais de 1% ao mês sem correr risco nenhum. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de Tesouro Selic, a gente está falando de um investimento com risco quase zero. Por quê? Porque ele está embutido, né, o risco soberano, o risco do Brasil. Né? A gente só não receberia o nosso dinheiro de volta se o Brasil quebrasse. E apesar de toda a incerteza política e econômica que nós vivemos esse ano, né, eu acho que ainda está um pouquinho longe para o Brasil de fato quebrar. Então, a primeira opção seria aí a gente investir no Tesouro Selic, já que ele é o título mais seguro do Brasil e ele está remunerando a uma taxa muito atrativa. Como eu disse para vocês, né, os juros do Brasil chegou a patamares que não chegava desde 2015. Então, desde o governo Dilma, né, quando a Dilma estava saindo do governo dela, antes dela tomar impeachment, os juros estavam ali na casa de quase 15%. E a gente já está falando de uns juros atualmente de 13,75% ao ano. Então, é um título muito seguro e é um título que está pagando muito bem para o investidor. Aquele cara que tem grana para investir, ele pega o dinheiro, coloca lá no Tesouro Selic, vai para a praia e fica curtindo a vida sem risco de tomar um calote e também recebendo uma remuneração muito boa. E aqui tem um ponto que é muito importante também. O Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado. Então significa que ele vai acompanhar a variação da Selic ao longo desses anos aí que virão. E já que, né, a Selic tem a expectativa de subir, né, durante aí os próximos meses, ou talvez permanecer entre 14% e 14,5%, se a gente investir no Tesouro Selic hoje, significa que se a Selic subir, a gente vai acabar, né, recebendo um juros maior também. Porque o título Tesouro Selic, ele acompanha a variação da Selic. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Um investimento muito seguro e que está pagando muito bem, que é o Tesouro Selic. Agora, subindo um degrau, né, na questão de risco. Né? Lembrando para vocês sempre que quanto maior é o retorno que a gente procura, maior é o risco que vai acompanhar esse possível retorno também. Então, a gente falou agora sobre o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. E agora eu queria trazer outras duas opções para vocês, que são CDBs, LCIs e LCAs. Né? CDBs, LCIs e LCAs são tipos de investimentos que a gente empresta o nosso dinheiro para o banco e o banco empresta esse dinheiro para as empresas, de uma forma que, né, eu recebo os juros do banco e o banco, consequentemente, na hora que empresta para as empresas, ele recebe esse dinheiro de volta. Né? E quando a gente fala de CDBs, LCIs e LCAs, são investimentos também que têm uma margem de segurança grande, né? Porque são investimentos da renda fixa. E quando a gente fala de renda fixa, a gente já está aí, né, implicitamente falando que são investimentos mais seguros. Né? Dificilmente a gente vai ter dor de cabeça para poder resgatar o nosso dinheiro. E hoje em dia, há uns juros, né, há uma Selic de 13,75% por ano, a gente consegue pegar CDBs pagando 15%, 16% até 17% ao ano. Né? Então são quase 20% de juros que a gente está ganhando
por ano, correndo um pouquíssimo risco. Da mesma forma, né, as LCIs ou as LCAs. A grande vantagem aqui, né, e a grande diferença das LCIs e das LCAs para os CDBs é que as LCIs e as LCAs elas são isentas de imposto de renda. Então, se você procura ganhar um pouquinho mais, né, do que a Selic, né, se você já tem conta em uma corretora, começa a procurar ali CDBs, LCIs e LCAs que estão pagando bem e que sejam pós-fixados. Por quê? Porque com a incerteza do mercado financeiro no começo do ano, não vale a pena pegar títulos pré-fixados. Porque se a Selic começa a subir de novo, a gente já travou a nossa taxa e a gente vai deixar de ganhar aí com uma possível elevação da taxa de juros também. E se você está se perguntando aí o que é pós-fixado, pré-fixado, entra aqui no canal que eu já fiz um vídeo falando como que a gente investe em CDBs e lá eu explico direitinho qual que é a diferença de um pré-fixado e de um pós-fixado. Sendo que no cenário atual, a gente investir em títulos pós-fixados são mais vantajosos, principalmente títulos de vencimento entre 6 meses e 1 ano, porque a gente consegue, né, pegar essa variação da Selic nesse período e não deixar o dinheiro travado por muito tempo, o que é uma baita sacada aqui, né? Então, evita pegar títulos pré-fixados e títulos também que têm vencimentos muito longos. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de outras duas últimas opções que eu trouxe para vocês, de maneiras que a gente pode investir o nosso dinheiro, né, proteger e multiplicá-lo durante o ano de 2023. Só que antes de falar essas duas opções, eu quero pedir um favor para vocês. Se esse conteúdo que eu trouxe até aqui, né, agregou algum conhecimento para você, faz um favor, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e manda ele para algum amigo seu que precisa aprender a investir melhor e parar de fazer besteira com o dinheiro dele. Então, continuando o vídeo agora, né, eu quero trazer outras duas classes de ativos que são menos conhecidas entre, né, os investidores que estão começando agora. A primeira classe de ativos são os FIIs. O que são os FIIs? Os fundos de investimento imobiliário. Então, os FIIs, né, ou os fundos imobiliários, como são comumente chamados pelos investidores, é uma forma simples e segura de se investir no mercado imobiliário. Então, eu tenho certeza que você conhece alguém, né, que fala assim, meu, compra um apartamento, deixa ele alugando para você receber aí os aluguéis, né, durante a vida inteira. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente consegue fazer essa mesma coisa, só que com uma grande vantagem, sem desembolsar, né, uma quantidade de dinheiro muito grande. Já que com os FIIs, a gente consegue encontrar cotas que custam aí até R$ 100 ou menos. E esses FIIs, né, eles estão pagando por volta 1% de rendimento ao mês, só que a grande sacada aqui é que são isentos também de imposto de renda. Então, o aluguel que nós recebemos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. E quando eu falo aqui, né, de investir no mercado imobiliário, através dos FIIs, eu estou falando que nós podemos investir em shoppings, em galpões logísticos, em prédios comerciais e alguns outros tipos de ativos também. E essas cotas, elas são negociadas em bolsa de valores. Então, se isso aqui é um pouco novo para você, deixa aqui nos comentários, né, se faz sentido eu fazer um vídeo especificamente explicando como que funciona os FIIs, como que você pode investir em FIIs, quais os tipos de segmentos que existem, porque aí se você falar para mim que esse vídeo seria legal, eu pego e faço um vídeo só falando sobre isso, né? Então, os FIIs, eles são uma outra classe de ativo que expõe a gente ao mercado imobiliário, que é um mercado muito aquecido no Brasil. É um mercado que quase sempre ele consegue suprir, né? Ele consegue bater a inflação. Então ele protege o dinheiro do investidor acima da inflação e ele paga, né, aluguéis mensais para os investidores isentos de imposto de renda. E por último nós temos as ações. As ações são uma ótima maneira que a gente tem para poder investir o nosso dinheiro, protegendo ele e multiplicando ao longo do tempo também. Lembrando que, né, quando a gente fala de ações e fundos imobiliários, eles são investimentos um pouco mais arriscados. Por quê? Porque são negociados em bolsa de valores.
E quando a gente negocia, né, ativos na bolsa de valores, esses preços oscilam ao longo dos dias, ao longo dos meses. E quando a gente investe, né, na bolsa de valores com foco, né, para o médio e longo prazo, os nossos resultados eles tendem a melhorar muito. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês que vocês vão ver como que a bolsa de valores ao longo do tempo ela performa melhor quando a gente acompanha períodos de tempos maiores. Então, quando eu falo de ações aqui, sendo essa última opção de investimento, eu não me refiro, né, ao tipo de investimento na bolsa que a gente compra e vende ações visando apenas, né, o ganho de capital, que é o lucro entre a diferença do que eu comprei versus a diferença do que eu vendi. É esse tipo aqui, né, de operação dentro da bolsa de valores, ele é mais disseminado entre, né, as pessoas que não conhecem como que investe na bolsa de uma outra maneira. E aqui eu já aproveito para trazer para vocês uma ideia que é investir na bolsa de valores com foco, né, de ser sócio da empresa e de receber parte dos lucros que essa empresa distribui para os seus acionistas, que são os dividendos. Então, quando a gente entende que há essa possibilidade, né, de comprar uma ação, segurar essa ação, né, e participar, né, e receber parte dos lucros da empresa como dividendos, é uma outra maneira que tem de se investir na bolsa também. E aqui eu falo para vocês que, inclusive, é uma maneira muito menos arriscada e que demanda muito menos tempo também, porque eu vou comprar, né, ações, eu vou ficar com essas ações e no decorrer dos anos eu vou apenas receber os dividendos que essas empresas vão pagar para a gente. E se você está achando que precisa de muito dinheiro para fazer isso, você está enganado. Tem ações que custam 5, 10, 15, 20 reais na bolsa de valores. E são ótimas empresas, como por exemplo o Itaú, a Itaúsa, né, que é a holding do Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, a gente tem a Sanepar, a Taesa, a Energias do Brasil. Nós temos centenas de empresas listadas na Bolsa de Valores. Ótimas empresas e empresas não tão boas assim. Né? Só que quando a gente investe em ações, as empresas por si só, elas sempre acabam conseguindo, né, repassar o custo para o seu consumidor final. Quando a empresa é boa, né, ela não tem tanta dificuldade de passar esse custo assim para o seu cliente. E quando a gente entende, né, a vantagem que existe em ser sócio de boas empresas, né, imagina você ser sócio de uma Porto Seguro da vida, né, uma das maiores seguradoras do Brasil, uma empresa sólida que paga bons dividendos, né, e que há anos está aí sendo uma das líderes de mercado. Então, quando a gente olha para isso tudo, né, que eu falei para vocês, títulos públicos, títulos privados, fundos imobiliários, ações, a gente chega, né, no final do vídeo, que é o que eu queria trazer para vocês, que é conseguir fazer, né, uma diversificação dentro dos nossos investimentos. Então, esse vídeo ele não é especificamente para 2023. Apesar das incertezas que nós teremos durante esse ano, né, montar uma carteira de investimento diversificada, ela é muito vantajosa quando a gente investe pensando, né, no futuro. Então, se você está começando a investir agora, você já está com uma vantagem de quem já começou a investir. Você está aprendendo a importância que é não deixar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar o dinheiro, investir em classes de ativos diferentes e assim conseguir aproveitar, né, o melhor de todos os mundos. Porque se você consegue separar o seu dinheiro, né, em várias classes de ativos, você consegue ganhar em momentos diferentes da economia brasileira. Então, pessoal, o vídeo de hoje era para falar como que a gente consegue, né, na verdade, separar o nosso dinheiro que vai ser investido e que no total ele vai trazer uma carteira de investimento para a gente, que vai diminuir o nosso risco, proteger o nosso dinheiro e também multiplicar ele ao longo do tempo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.